assunto a ser estudado hoje na EBD é o poder moral da encarnação. O poder moral da encarnação. Esse é o assunto que vai nos prender na manhã deste dia. E o texto básico é a Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15, que assim nos diz este texto. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando as bem-aventuranças, ou a bem-aventurança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ao estudar esta lição, então, compreenderemos o quanto ela é importante para sabermos o significado e as aplicações da graça de Deus em nossa vida. No texto lido, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai resumir ou vai condensar o projeto da salvação pela manifestação da graça em três realidades. Em três realidades. Primeiro, salvação da penalidade do pecado. Salvação do poder do pecado. E em terceiro lugar, salvação da presença do pecado. Logo, faz-se necessário, irmãos, compreender que foi também para elevar os homens a uma qualidade mais alta de vida que Deus interveio na história, mediante a aparição do seu Filho Jesus Cristo. E a graça de Deus foi e é competente para operacionalizar plenamente esse processo. E acerca disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Indo mais adiante, ele vai falar à igreja de Corinto, na segunda epístola, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Meus amados irmãos, esta lição ela é preciosa, porque ela vai falar
deste poder da encarnação mediante a graça do Senhor Jesus. No texto de Tito, capítulo 2, verso 1 a 10, lição que estudamos domingo passado, Paulo nos descreve como deve ser a vida relacional, natural, diária e ética daqueles que são transformados pela graça. Diz-nos o texto que acabamos de ler, que ele demonstra quais são as bases teológicas dessa mecânica de salvação que possibilitam e conduzem esse novo viver em Cristo. Como é que o viver em Cristo, como é que ele é processado? Como é que ele é conduzido? Interessante isto. Então, irmãos queridos, a manifestação da graça. A manifestação da graça. Então nos diz o texto que a graça há manifestado, ou tem se manifestado. Esta expressão, irmãos, então aponta um ato definido, isto é, a encarnação e obra expiatória de Cristo. Em caráter e propósito, a graça assim manifestada é salvadora a todos os homens. A todos os homens. Então, a primeira base teológica de Paulo para a salvação é a vida ética. É uma vida santa, uma vida pura, abençoada e glorificada, que é a graça de Deus, que se manifestou salvadora e transformadora entre nós, a todos nós, seres humanos. Agora podemos, então, irmãos, e precisamos, viver um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Como diz o versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Sóbria, justa e piamente. Muito bem, muito bem. Então, meus amados, considerando esta palavra do Senhor, este é o fundamento teológico para uma vida reta e correta. Uma vida reta e correta. E é maravilhoso porque a graça, ela sempre existiu. Sempre existiu. Porque a graça vem de Deus. E Deus sempre existiu. Mas aprove ao Senhor manifestá-la ao mundo, a nós, os homens, no tempo e na história. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, no capítulo 4, verso 4, ele diz que na plenitude dos tempos, aprove a Deus mandar o seu Filho. Precioso isto, né? Ela se tornou então presente. Ela rompe as trevas. E ela é competente. Ela é competente para dissipar todas as trevas, dissipar o frio da solidão e da culpa, quebrando as prisões, as algemas, os
aguilhões e os grilhões também que nos prendem. A manifestação da graça, irmãos queridos, ela é militante ou é funcional, né, e atuante para nos mostrar uma nova direção de vida a seguir. E é mais do que sentimento, ela é mais do que uma qualidade, mais do que um atributo. É ação, é obra, é pessoa, é Jesus, é Jesus. Aquele que se voluntariou a vir, a viver entre nós e tão próximo de nós. O Emanuel, não é? O Deus conosco. Tão próximo de nós que nos possibilita até tocá-lo. Conforme tantas passagens bíblicas, não é? No Novo Testamento, Jesus sendo tocado pela multidão, tocado por pessoas. E isto é precioso, nós observarmos esse Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, nos permitindo assim uma proximidade maravilhosa. Isto é precioso observarmos isto, não é? Muito precioso. Então, meus amados, pela sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e, sobretudo, também suas promessas, doces promessas, nós podemos ter vida e vida em abundância, como Jesus vai se referir em João 10:10. Não é uma vida medíocre, uma vida limitada, não, é vida abundante, vida transbordante. É isso que Jesus veio trazer para nós. E tudo isso, irmãos, é graça. Tudo isto é graça, tudo isto é por graça e tudo isto é de graça. O que é mais importante, não é? É muito importante. Percebamos então, irmãos, alguns aspectos desta bendita epifania ou manifestação divina e gloriosa. Percebamos então isto. Em primeiro lugar, a origem da graça. Diz então o texto que a origem desta graça é Deus. Ela se origina no próprio Deus. Como o próprio texto, então, irmãos, é claro que ele vai nos descrever, nos demonstrar a graça que tem origem na pessoa de Deus. O texto assim nos afirma, não é? E ele é intencional e possui a primazia do projeto de intervir em nossas trevas, nossa miséria e em nossa morte. Ou seja, partiu do Senhor nos revelar o caminho. Partiu dele nos revelar o caminho, nos revelar a porta de saída, nos revelar a vida, o perdão, a esperança, nos revelar a luz, levando-nos a compreender que não temos um Deus que não se importe conosco, ou muito menos que não possa redimir a nossa vida. Não. E o mais importante é que esta graça, ela parte de Deus para o homem. Não é uma iniciativa humana. Aliás, se dependesse de nós, ninguém se salvaria. Porque afirma a palavra que um abismo chama o outro abismo. E nós nunca cometemos um pecado isoladamente.
Um pecado sempre vem acompanhado de outros pecados. Mas ele tomou a iniciativa de nos procurar, de nos amar. E é maravilhoso porque a palavra vai dizer que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então a iniciativa foi dele em nos amar. Diz então a lição sobre o perfil dessa graça. Que tipo de graça é? É uma graça salvadora. É uma graça salvadora, vai nos dizer o texto. Essa graça bendita, ela possui o propósito, a capacidade, característica e possui a essência também. Sua natureza é salvar. Jesus é aquele que traz salvação. Ele é o autor da salvação. E é maravilhoso quando vemos em São Lucas capítulo 19, verso 10, quando o Senhor vai afirmar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar. Ou seja, ele não esperou que o homem o buscasse. Ele veio buscar. Ele veio buscar. Então, meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo quer mostrar a Tito que esta manifestação graciosa de Deus, ela tem um alcance sem limite. Ele vai reiterar a palavra de João 3,16. A toda criatura, o amor de Deus, a graça de Deus sendo estendidos a todos, indistintamente. Indistintamente. Isto é precioso, irmãos. A ação intencional de Deus em manifestar salvação a todos os homens não significa, todavia, irmãos, que todos serão salvos. Não. Não. Nem todos serão salvos. Existe uma teoria satânica que apregoa a universalidade da salvação. Ou seja, que todos serão salvos. É a universalidade da salvação. Todos serão salvos. Não, não. A Bíblia é clara que a salvação veio para todos. Mas assim como o sol só queima aqueles que se expõem a ele. Assim como a chuva só molha aqueles que se expõem a ela. Assim a salvação, ela só protege aqueles que se expõem a ela. Ou seja, aqueles que a procuram, aqueles que a aceitam. Evidentemente que o nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Não. Ele não salva alguém pelos seus méritos. Não. Não. Ele não escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não. A Bíblia nos ensina que a eleição de Deus para a salvação vem desde o princípio. Vem antes do mundo existir. A eleição. Então é precioso, veja só. Nós estamos agora às vésperas de uma eleição municipal. Às vésperas. O candidato que vencer a eleição, ou os candidatos que vencerem, né, já que é prefeito e vereadores, ou vereadores, né, eles poderão ser eleitos. Poderão ser eleitos. Quando se inscreveram para concorrer, não veio no papel, não, você não adianta escrever porque você já está derrotado. Você já está derrotado. Não, não. A condição de concorrência é a mesma. E muitos serão eleitos. Não todos, muitos.
eleitos, têm o direito de se eleger. Mas nem todos chegarão lá. Nem todos chegarão lá. Conquanto a eleição esteja estendida a todos. Mas nem todos chegarão lá. Nem todos chegarão lá. Então, meus amados irmãos, o alcance desta salvação, o alcance desta graça é universal a todo aquele que nele crê. Aí se restringe. Observe uma coisa interessante quando Jesus está celebrando a última ceia. Quando ele entrega o cálice, ele diz: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ele é para a salvação de muitos. Ele não diz para a salvação de todos. De muitos. Porque não serão todos que serão alvejados pelo sangue de Jesus. E São João vai reiterar em uma das cartas dizendo que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Mas olha, aqueles que se permitirem ser salpicados pelo sangue de Jesus. Todo aquele, e não todos, todo aquele, isto é, aquele que assim desejar. Meus irmãos queridos, o apóstolo São Paulo está ensinando nesta carta que esta salvação, ela é sobretudo, um presente de Deus. Um presente de Deus. Presente é coisa imerecida, por isso não tem preço. O preço do presente é para quem compra, não é para quem recebe. Se eu vou dar um presente ao irmão, me custa alguma coisa. Em algum caso, me custa muito, muito. Mas para aquele que recebe, não tem preço. Assim a salvação. Ela tem um preço para quem dá, mas não para quem recebe. Para quem recebe, é apenas a fé e a obediência em aceitar. Então esse presente é Jesus. E diz então a palavra de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós. O qual se deu a si mesmo por nós. Isto é, ele se oferece voluntariamente por nós. Esse preço não tem preço. Este presente não tem preço, porque é um dom imerecido. É uma bênção, é uma dádiva imerecida. A dádiva da salvação. O apóstolo vai mais adiante dizer que esta salvação, ou esta manifestação da graça, ela tem um propósito. Tem um propósito. E qual é o propósito que a Bíblia nos apresenta? Qual o propósito? O propósito é a redenção do homem perdido. É a redenção do homem perdido. Este é o propósito. A intervenção de Deus por meio de Cristo tem a finalidade de nos levar a viver uma vida de honradez ao seu nome. Uma vida que o honre, que o glorifique, que o sirva, resgatando o que estava perdido, como nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Então, qual é a finalidade? A finalidade é redimir o homem. Redimir a você e eu. Redimir a você e eu. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, neste texto, sobre o resultado desta graça. Qual é a resultante desta ação de Deus? Qual é o resultado?
O resultado desta graça é regenerar. Regenerar e purificar para si um povo especial. Um povo especial. Precioso isto. Precioso. O resultado desta graça. Por que tanto amor? Por que tanto sacrifício? Por que isto? Como diz João 3,16, um amor em tão alto preço, de tal maneira, uma maneira incalculável, uma maneira que vai além da nossa compreensão. Por que tudo isto? Então diz Paulo a Tito, exatamente para regenerar, para purificar para si um povo especial. Então, meu amado, esta graça de Deus, que é oferecida a você e eu, gratuitamente, ela tem um valor super especial, que é exatamente para que nós façamos parte de um povo especial, um povo escolhido. Como diz, não é? O apóstolo São Paulo vai falar sobre a nação santa. Digo, o apóstolo Pedro, não é? Eu falo sobre a nação santa. Uma nação santa, uma nação escolhida, uma nação preciosa, uma nação adquirida. Nação adquirida, sim. Mas por que preço? Um povo adquirido, mas por que preço? O preço de sangue. O preço de sangue. O sangue do Salvador. O sangue do próprio comprador. Do próprio comprador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, como afirma Paulo, né, em 2 Coríntios, ele vai nos falar, então, desta novidade de vida, desse resultado da graça, a transformação de um alguém que está longe para se aproximar, um alguém que está brigado para fazer as pazes, um alguém que é inimigo e que se torne amigo. E é precioso isto, este resultado da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, a epístola aos Coríntios, capítulo 5, 17, dizendo exatamente isto: se alguém está em Cristo, nova criação é. Nova criação é. Algumas versões dizem nova criatura. Nova criação. Não mais aquela criação do Éden, porque aquela se distanciou. Mas agora é uma nova criação. É um povo adquirido. É um povo especial. É um povo santo. Então, irmãos, ser alcançado por esta graça maravilhosa de Jesus significa passar a fazer parte de um povo especial. Povo especial. Então, correndo aqui a lição, vai nos falar de o que a graça nos ensina. O que esta graça nos ensina? Como é a sua pedagogia? Como ela nos ensina? O que ela nos ensina e como ela nos ensina e para que ela nos ensina? Pedagogia completa. Algo maravilhoso, não é? Maravilhoso. Então diz-nos o texto aqui exatamente o seguinte: para que ela nos ensina? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança da esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que nos ensina. Isto que nos ensina esta graça pedagógica de Deus. É isso que nos ensina. Então, irmãos, a segunda base teológica de Paulo mostra que a graça, ela primeiramente, ela salva e em segundo lugar ela ensina. Ela apenas não salva, mas ela também ensina o salvo. Então ele a personifica, chamando-a de mestra, chamando esta graça de mestra. Maravilhoso, né? Que disciplina, que corrige e nos coloca numa nova forma de pensar e de proceder. Um novo estilo de vida, uma nova razão de viver, uma nova maneira de viver. E vai nos falar então da maneira negativa. Ela nos mostra que aqueles que estão em Cristo precisam ter coragem e postura de renegar tudo aquilo que contradiz os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. E eu fico pensando, meus irmãos, que a maior liberdade não é se dizer não ao que não se quer. Eu não quero tal coisa, é fácil dizer não. Mas a maior liberdade, meus irmãos, é se dizer não àquilo que a gente gostaria de dizer sim. Dizer não àquilo que a gente gosta. Aí entra a questão da renúncia, não é? A renúncia. Renunciar é exatamente não se deixar o que não se gosta, mas é se deixar aquilo que se gosta. E aí está o preço da renúncia. Aí está o preço da renúncia. Depois vai nos falar da maneira positiva. O apóstolo Paulo fala da maneira positiva. Então a graça ela nos ensina o que precisa ser buscado neste texto ou neste exato momento de nossa vida. Então vai nos dizer, ela nos educa para que vivamos neste mundo de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. A vida cristã, meus irmãos, ela se baseia neste tripé, nessa tríade, muito importante. Primeiro, sermos sensatos. O novo ser em Cristo precisa ser sensato. Em segundo lugar, precisa ser justo. Justo. Um crente injusto não tem nenhuma diferença do ímpio. Justo. E de maneira piedosa. A maneira piedosa, irmãos queridos, é a maneira que Jesus viveu. Sempre tendo grande compaixão dos sofredores. Grande compaixão. E é maravilhoso quando ele vai dizer depois que aquele servo que dá alguma coisa a alguém, que faz o bem a alguém, que faz caridade a alguém, que tem misericórdia por alguém, que faz o bem a alguém, é como se a ele mesmo fizesse. Como se a ele mesmo fizesse. E é maravilhoso porque ele vai começar a sua pedagogia exatamente no capítulo 5 de São Mateus, na série chamada Sermão do Monte. Ele vai começar assim: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Porque eles alcançarão misericórdia. Meu irmão querido, um crente que não é misericordioso, ele nunca poderá ser um bom discípulo
ou, na verdade, um bom exemplo de cristão, porque o seu Cristo foi misericordioso e manda que nós também sejamos. Isto é muito maravilhoso pensarmos nisto aí, né? A manifestação da glória, ou também chamada de Epifania. A manifestação da glória, Epifania, quando o divino se manifesta ao humano. O divino se manifesta ao humano. O irmão se lembra do episódio de Isaías, ali no templo, quando da sua chamada ministerial. Naquele momento, ele não via Deus, é lógico. Ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz. Mas ele contemplou a sua glória. A sua glória. Isto é, houve ali uma epifania. A glória de Deus foi ali manifesta. A glória de Deus foi ali apresentada. E foi vista pelos adoradores, pelos cultuantes, entre os tais, o próprio Isaías. Então, meus amados irmãos, a manifestação da glória. Esta manifestação da glória, afirma a Bíblia, que ela será tão certa como foi a primeira. Irmão, se lembra da gloriosa chegada de Jesus a este mundo. Os astros apresentaram o novo visitante, aquele que estava chegando. Né? Então diz o apóstolo que ela será certa como foi a primeira, porque Jesus é um personagem histórico, não é inventado, ele é histórico, está na história, ninguém pode ignorar este fato. Né? Ninguém pode ignorar. É tão histórico como será a sua segunda vinda. Sua segunda vinda. Poderosa a sua manifestação, como foi a primeira. Poderosa, assim será. Olhar para aquilo que Deus fez em Cristo, irmãos, olhar no passado, é ter certeza que igualmente Ele fará no futuro. Ele fará no futuro. E serve para que hoje, neste exato tempo em que vivemos, abracemos todos os preceitos do Senhor para a nossa fé. Então, meus irmãos, o último ponto desta lição fala sobre o ministério da graça. O ministério da graça. Versículo 15 vai nos dizer, então, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Ninguém te despreze. Então, meus amados irmãos, a última base destaca que, pela graça, todo homem pode receber não somente a maior de todas as bênçãos, que é a salvação, mas também a mais nobre de todas as tarefas, qual seja a de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Esta é uma tarefa da igreja. E se eu faço parte da Igreja de Cristo, esta tarefa também é minha. Essa tarefa foi a chamada ou a conhecida de a Grande Comissão. A Grande Comissão, ou o Ide de Jesus, que não foi dada a nenhuma classe eclesiástica, a nenhum grupo especial, mas a todo crente, a todo verdadeiro discípulo de Jesus. A tarefa de proclamar
Paulo lhe aconselha a Tito para que transmita particularmente e publicamente toda a poderosa mensagem, a mensagem do Evangelho. E ele vai falar a Tito exatamente o que falou a Timóteo. Capítulo 4, verso 2, ao dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Publicamente ou particularmente. Não importa. Que pregue a palavra. A tarefa de proclamar é algo maravilhoso. Precisamos cumpri-la. A tarefa de repreender. Então, irmãos, o evangelho que precisa ser proclamado é o mesmo que precisa ser publicado de maneira fiel para a evangelização, também para a repreensão e para a edificação. Então, a grande comissão vai resumir dizendo: ide fazer discípulos, isto é, pregai, ensinando-os, isto é, repreendendo-os, redarguindo-os, guiando-os, exortando-os, e terceiro, na edificação. E de fazer discípulos, batizando e ensinando. É algo precioso, não é? Algo precioso. É o que nós podemos chamar de o evangelho pleno, ou o evangelho integral. Só pregar não é evangelho. Não, é parte dele. Só ensinar não é evangelho, é parte dele. Só batizar não é evangelho, é parte dele. O evangelho consiste em pregar, ensinar e doutrinar. Fazer novos discípulos. Isto é evangelho pleno. Meus irmãos, então, a tarefa de convencer que Paulo está passando para Tito, a tarefa de convencer, ou a tarefa do convencimento, nós vemos que já havia esta observação dada a Timóteo. Nesse capítulo 4, 2, nós vemos, e ele vai falar exatamente isto: o convencimento no Espírito, ou pelo Espírito, não é? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ninguém será salvo pela palavra do pregador, se for do pregador. Mas se a palavra é de Deus, através do pregador, então ela poderá salvar. E isto é precioso observarmos isto aí, né? E Paulo vai falar para Tito, assim como falou para Timóteo: ninguém te despreze. Ele encerra dizendo: e ninguém te despreze, mas que sejas exemplo. O ministro não deve ser desprezado, menosprezado, humilhado, não. Mas, desde que ele seja exemplo. É o que Paulo está falando para Tito. É, portanto, irmãos, o que Deus e os homens esperam de todo ministro da graça. É isto que Deus e os homens esperam, que os ministros sejam fiéis para com aquilo que pregam, aquilo que anunciam. Isso é muito importante, pensarmos nisso aí.
Realmente, irmãos, realmente é maravilhoso estudarmos sobre o magnífico amor de Deus. É maravilhoso estudarmos isto, que nos alcança no lamaçal do pecado, que nos perdoa, que nos santifica e que nos comissiona. Louvado seja Deus, que nos concedeu a sua graça salvadora e transformadora. Louvado seja Deus, que se utiliza de você e eu para uma missão tão nobre, tão importante. E nós devemos valorizar este dom de Deus, valorizar esta dádiva de Deus a seres imerecedores, imperfeitos, como você e eu. Precisamos ver isto. E que essa palavra, irmãos, esta graça, possa diariamente operar profundas e sadias e sólidas mudanças em nossa vida. A cada dia, esta graça possa modificar a nossa vida na direção, na medida que o próprio Espírito Santo assim o quiser. E para tanto, meus prezadíssimos ouvintes, que o Senhor nosso Deus nos capacite e nos abençoe. Amém.